Bom dia, pessoal. Estamos gravando a aula de hoje já. Ela será sobre comunicação, como vocês podem ver aí na minha tela compartilhada. Essa apresentação já está disponível no Moodle. Levanta a mão aí quem não viu. Só quem não viu lá que estava disponível. Que aí dá uma olhada lá para ficar atento lá. Vamos iniciar, como todas as aulas, pela nossa chamada. Estarei observando o chat e também observando aqui o áudio, né? Se puder falar pelo áudio, vai ficar até melhor. Aqui está a nossa aula presencial. Vamos lá. Andressa. Não. Ben. Breno está presente. Bruna. Presente. Eduarda. Presente. Felipe. Presente. O Felipe Raimundo. Presente. Gleison. Presente. O Gregório. Gregório, não. Igor. Presente. Ian. Mike. João Gabriel. Presente. João Pedro. Jonathan. Joyce. Kai. Presente. Lucas Borges. Presente. Jonas. Lucas Jonas. O Lucas Rabelo. Mariana. Presente. Matheus. Presente. Matheus Martins. Matheus Ribeiro. Presente. Pedro Henrique. Rayane. Homer. Rosilene, desculpa. Salomão. Presente. Thalia. Acho que eu falei certo, né, Thalia? Thalia não tá aí também? Vitor. Presente. Vanderlei. Presente. Yuri. Isso, exatamente. Beleza. Obviamente o tema é comunicação, mas é comunicação na engenharia com foco na engenharia, né? Só que nós vamos começar com uma comunicação geral, não somente o foco na engenharia. Ok? Vou só tentar editar isso aqui. Bem. E eu vejo isso. Vou usar isso, vamos para isso. Todos estão vendo perfeitamente aí a tela compartilhada, certo? A qualquer momento poderão
fazer questionamentos e pausar a minha oratória. Aqui está o objetivo, né? O objetivo, então, é analisar a comunicação e o seu significado. Aprender sobre comunicação interpessoal. Interpessoal entre pessoas, né? Aprender sobre comunicação científica. E aprender sobre comunicação tecnológica na engenharia. Mas antes de começar, eu quero dar um exemplo, porque às vezes a gente acredita demais na gente. Então, eu quero dar um exemplo aqui de comunicação. Eu peguei esses dois termos aqui no dicionário, para ver como é que está o entendimento de vocês. São palavras relativamente simples que a gente usa muito no dia a dia. O que é ser eficaz? Segundo o dicionário, online, inclusive, o eficaz é bom ou ideal para causar um resultado pretendido. Eficaz também pode ser falado como efetivo. Obviamente, isso aqui é a interpretação mais genérica que tem. Se você pegar um dicionário realmente, vai ter vários significados. E como tudo tem muito significado, tá certo usar. Não estou dizendo que tá errado usar ou tá certo usar. Só que eu gostaria que você tivesse a consciência que aqui está falando que ele é o bom ou o ideal para causar o resultado pretendido. E eficiente, que é eficiente? Que se caracteriza pelo poder de produzir um efeito real. Então, quando eu falo que um remédio é eficiente, ele resulta num efeito real. Quando eu falo que um remédio é eficaz, ele é bom ou ideal para o resultado. Qual remédio é melhor? O eficaz ou o eficiente? O eficiente. Bem, encaro assim. E eu escuto a maioria das oratórias de alunos querendo dizer eficiente quando está falando eficaz. Então, eu quero uma autoanálise. Vocês pensem aí sobre o uso que vocês têm feito dessas duas palavras. Porque se você não tem empregado da forma correta, a sua comunicação está falha. E é isso que eu estou no foco de hoje. Comunicação. Vamos tentar passar a informação que a gente realmente está pensando e não o que a gente disse. Muitas vezes a gente diz uma coisa, mas queria dizer outra. Então, a gente tem que verificar também com o receptor da comunicação se ele entendeu bem aquilo que nós dissemos. Eu gosto também de citar a comunicação via rádio. A comunicação via rádio amador, ela é unilateral. Quando um fala, o outro só escuta, ou ninguém se escuta. Isso é o ideal para toda comunicação. E no final de cada comunicação, existe o copy, tá? Que é tipo uma pergunta, um código, para saber se o outro entendeu o que foi falado. E o outro, se não entender, pede para repetir. Mostrando o quão é importante que o receptor tenha entendido o que você falou. Outros exemplos de comunicação e de uma palavra que eu gosto, de duas palavras que eu gosto de comparar, preciso e exato. Só que esse preciso aqui, pessoal, é de precisão. Então, ele não é o preciso de estar precisando de algo. É de precisão. Então, ele não é... Só uma pausa aí, que eu não vi direito o nome que popou na minha tela. O aluno que acabou de entrar, o e-mail não está configurado, por favor, coloque o e-mail que você está logado para eu corrigir. Não fica atrapalhando na aula sempre que chegar atrasado. O preciso aqui é de precisão e o exato é de exatidão. Então, o preciso, ele tem o significado
que é de faz falta, necessito, né? Que é indispensável, eu preciso de algo. Não é o que eu estava querendo trazer. O sentido que eu estava querendo trazer é esse outro aqui, ó. Feito ou determinado, com rigor e perfeição. E observa que o dicionário traz precisão e exatidão como sinônimos. Uma atenção para isso aqui. Eles são sinônimos. Então, voltando aqui para a exatidão, o que está escrito no dicionário? Não contém erro. Certo, correto. Ora, se ele é certo e o outro é certo, está dizendo aqui também que eles são sinônimos. Isso aqui no sentido de um valor, de uma dívida. Só que o que eu estava querendo olhar é precisão, no sentido de medição. Precisão e exatidão, desculpa. No sentido de medição. Né? Então, eu quero isso aqui, ó, com grande rigor ou com grande precisão. Por que eu estou chamando a atenção para essas duas palavras? Alguém sabe citar, não? Motivo? Nós estamos fazendo engenharia, tá? Professor, trabalho com automação e esses conceitos se aplicam muito em instrumentação. O preciso é que o instrumento sempre dá um valor muito próximo repetidamente, e o exato é o mesmo valor. Esses são os conceitos que a gente usa. Entendi. Você falou que trabalha com? Automação industrial. Automação industrial. Então, automação industrial exige instrumentação industrial. Certo? Certo. E é por isso que você trabalha com instrumentação e por isso você sabe no sentido de medida, de medição, que é o que eu estava querendo. E quando a gente fala em medição, existe um dicionário para medição chamado VIM. Tá? E como a gente vai fazer engenharia de controle e automação, você vai precisar de instrumentação. E o engenheiro, ele tem que diferenciar o vocabulário comum na sua comunicação, aquele vocabulário do dia a dia que você conversa com seus pais, com seus amigos e familiares, da comunicação de engenharia. Então, quando a gente está falando em medição, em instrumento, precisão de medida e exatidão de medida têm os seus significados específicos e não são sinônimos. Entenderam a ideia? Estão entendendo para o que eu estou chamando a atenção aqui? Tudo tem um contexto. E no contexto da engenharia, no sentido de medição, precisão e exatidão não são igual o que vocês estão acostumados a falar no dia a dia. E aí, muito comum o aluno cometer o erro na hora do uso dessas palavras, na hora da engenharia. Eu quero saber se vocês estão compreendendo para onde eu estou chamando a atenção de vocês. Ok? Obrigado aí pelas respostas, né? Melhor, pela única resposta, né? O Breno. Para entender, professor. Hã? Está dando para entender. Ah, tá. O último aluno que chegou, ele ficou com falta. Quem é? Porque o nome não me é familiar na chamada. Fica usando esses e-mails aí codificados, fica difícil. Ah, tá. Beleza. Grau de concordância entre indicações, eu estou falando agora da primeira definição aqui, pelo VIM. Grau de concordância entre indicações ou valores medidos, obtidos por meio de medições repetidas no mesmo objeto ou em objetos similares sob condições específicas. Eu quero saber se alguém aí na sala entendeu esse significado. O português conseguiu ler e falar, não, captei vossa mensagem, amado guru. Alguém aí? Sim, dá para entender, professor. Ótimo, então explica para mim o que você entendeu. Vamos ver.
Entendi. Vou falar em outras palavras. Grifei as palavras principais aqui. Então, a precisão de medida, para mim, nas minhas palavras, quer dizer que eu consigo um resultado bem similar, ou até o mesmo, para várias medições, para vários testes, com algum equipamento específico, em condições específicas, né, assim como disse. Exatamente. E ele, então, em medições repetidas, isso aqui que eu quero enfatizar mais, tá? Então, é o conceito que eu falei, então, professor. O instrumento que ele dá o mesmo valor sempre. Exato, exatamente. Agora, vamos olhar a exatidão de medida. Também é grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Então, se você não sabe o que é mensurando, já tem dificuldade. Vou perguntar de novo. Alguém aí nessa sala conseguiu ler e interpretar e entender a definição de exatidão de medida do VIM? Vocabulário Internacional de Metrologia é o nome do VIM. No meu exemplo lá, que o instrumento vai ler o valor que é esperado ele ler. É isso mesmo? Exatamente. O valor esperado é chamado um valor verdadeiro, normalmente é associado a um valor padrão, ou seja, um equipamento melhor que aquele que você está usando é capaz de medir e dar a comprovação de que ele estava medindo certo. Tudo bem? Professor, Sim. desculpa interromper. Eu não sei o significado de mensurando nesse... Mensurando é o nome que se dá ao equipamento que está sendo avaliado sob uma calibração. Calibração é a comparação, grosso modo, não estou falando a definição do VIM, porque a definição do VIM ela é escrita dessa forma aí complexa e ela tem a sua, digamos assim, a sua decoreba, né? Então, você sabe interpretar essa frase que está no VIM, não quer dizer que você está falando a definição do VIM, entendeu? Então, a definição do VIM está fixa. O mensurando, simplificando apenas o que está escrito no VIM, ela está associada a um instrumento de medida que está sob calibração. E estar sob calibração, basicamente, simplificando bastante, é comparar o instrumento que você está medindo, que é o mensurando, com um instrumento padrão. Então, existe o instrumento padrão e o mensurando. Para poder fazer uma comparação, eu tenho que comparar duas coisas. O que eu chamo de padrão, eu considero que ele tem o valor verdadeiro, ou seja, é um valor confiável. E o que eu estou medindo, eu tenho o valor medido. Tudo bem? Sim, entendi. Obrigado. Nada. Então, se você tem um instrumento sob calibração, você quer verificar se ele tem exatidão e ele tem precisão, qual a diferença entre exatidão e precisão agora? Porque no vocabulário normal eles são sinônimos. Precisão é algo que é muito próximo à realidade e exatidão é algo que é literalmente a realidade. Não. Não, você falou praticamente a mesma coisa. Tem uma diferença brutal aí nessas duas definições. Precisão é que mantém um valor próximo repetidamente e exatidão é que demonstra o valor que é esperado. Exatamente. Exatidão está associado a estar realmente certo. Ok? Ele não necessariamente ele repete as medições. Mas em sua média, valor medido, que quando a gente mede, a gente nunca mede uma vez só para ter um resultado confiável, a gente mede várias vezes. Então, quando a gente mede várias vezes o instrumento e ele é exato, em termos de medida, ele converge para o valor verdadeiro. Entenderam a ideia? Primeira leitura pode até não ter dado certo, mas as outras todas deram, então a média se aproximou do valor verdadeiro. Tudo bem? Ele pode não ter repetido
o valor, ele pode ter dado 1,1. E outra hora ele deu 0,9. Qual foi a média? Zero 0,95. Não, a média foi 1. Soma e divide por 2, certo? A média foi 1. E o 1 é o valor verdadeiro. Então ele está ok. Mas ele mediu 10% fora. Não, mas você tem que pegar mais de uma medida. Então, quando a média dele convergir para o valor verdadeiro, a gente diz que ele é exato. Tudo bem? Agora eu vou medir esse aqui. Ele dá 0,9. Depois ele dá 0,91. E depois ele dá 0,89. O valor esperado era 1. Aqui embaixo. A média dele ficou em 0,9 aqui, ó. E ele variou pouco. Em percentual, ele variou bem menos que o outro equipamento. Mas ele é exato? Ele tem boa exatidão? Sim ou não? Não. Não, porque ele está 10% fora. 10% não é bom, tá, pessoal? 10% aí é muito pior que os chutes que têm sido dados aí nos Datafolha da vida aí, ó. 10% é ruim, tá? 10% ele não é exato. Mas aí eu pergunto, ele é preciso? Sim, é preciso. Ele é preciso, porque ele repetiu a medida com o melhor resultado que aquele equipamento exato. E aí eu pergunto, qual dos dois equipamentos é melhor? O que manteve uma taxa de repetição bem precisa. Eu também concordo contigo. Esse equipamento aqui, ele é melhor. Precisão, ele é melhor que exatidão. Só que aí eu vou te perguntar, você sabe aquele caso em que o cirurgião fez uma cirurgia perfeita em um paciente, mas ele errou a perna? Sim ou não? Sim, entendi. Você quer um médico preciso ou exato cuidando de você? O exato. Exato. Os dois. Um preciso e exato. Foi uma pegadinha. Tudo bem? Você tem que ter a ideia de que o melhor equipamento ele tem as duas características e elas podem ocorrer juntas, elas podem ocorrer separadas ou não. Mas uma pergunta que não quer calar: qual dos dois equipamentos eu consigo fazer ficar o equipamento ideal? Acredito que é o preciso. Exatamente. Então, esse aqui é realmente o melhor. Por quê? Porque conhecendo esse erro fica um erro sistemático. E o que é sistemático, eu prevejo, determino, e eu posso corrigi-lo a partir do momento que eu conheço. Entendeu? Sim ou não? Entendi. Então, agora, a partir de hoje, quando alguém falar em precisão e exatidão, vocês vão saber bem a diferença em termos de VIN e a igualdade em termos de dicionário. Tudo bem? Esse que era o foco. Tem um exemplo que eu gosto de dar e eu não dei ainda. Por quê? Porque o entendimento de vocês foi muito melhor do que eu esperava. Mas o exemplo que eu gosto de dar é de um alvo. Vou tentar desenhar um alvo aqui, tá? Nós temos aqui um alvo. Quem já brincou de acertar dardos, por exemplo? Ganha aquele que acertar no meio mais vezes, certo? Se você tem aqui um alvo e você está com uma mira precisa, você é bom para jogar o dardo, você vai e acerta aqui. Você vê o erro, a descaída. Aí você vai e corrige um pouco o erro.
Aí você vem e acerta aqui. Você viu que você corrigiu muito. E na terceira vez você acerta aqui. Se pegar e fizer uma média, você ficou mais ou menos aqui, ó. Ok? Esse equipamento que você usou, segundo os conceitos de medida, ele é exato ou ele é preciso? Exato. Ele é exato, ele pegou e acertou o alvo. Um outro exemplo seria, você acerta aqui, acerta aqui, acerta aqui. Ele é preciso, mas está um pouco longe do resultado. E esse erro pode ser corrigido também. Tudo bem? Sim, tudo bem. Bom, quem já foi em parque de diversão e brincou de tiro ao alvo? Hoje em dia quase ninguém brinca disso. Mas quem já viveu essa experiência aí? Já, professor. Já? Você acertou e ganhou o ursinho? Tinha um ursinho para levar para casa? Errei. Não acertei. Não acertei. Não acertou? Errei. Errou, né? Então eu vou te contar um segredo. Eu fui uma vez com meu pai, quando criança, ficou marcado na minha memória. Era uma distância relativamente acho que tinha uns 5 metros só, um pouco mais talvez, entre a posição de atirar e o alvo. O alvo era um giz. Não, 15. Tinha 15 giz em sequência, colocado, um do lado do outro, a uma distância boa para você não acertar um sem querer, certo? E o objetivo era você acertar 14 de 15. E aí levava o urso, né? Obviamente eu estou lembrando porque meu pai conseguiu acertar. Só que, até aquele dia, o meu pai ele trabalhava no banco, então eu não sabia nada que meu pai atirava. Eu achava até que ele nunca tinha pego em arma na vida. Mas ele fez o tiro de guerra. Eu nunca prestei atenção nesse pequeno detalhe de fazer tiro de guerra, né? E ele deu o primeiro tiro e errou. Era o que eu esperava. Meu pai, né? Trabalha em banco. O que tem com arma, né? Nós não vamos levar o urso. E aí, quando ele errou, ele ficou falando um monte. A arma está descalibrada. O termo descalibrado não existe mais. Segundo o Vim, na década de 90, virou desajustada. A gente faz ajuste quando a gente atua. Calibração, a gente nunca atua. Então, a gente ainda fala descalibrado por causa do pneu do carro, mas está totalmente errado. Calibrar o pneu do carro é verificar quanto ele está medindo. Arrumar é ajustar, tudo bem? Quando você coloca a pressão correta no pneu do carro, você está fazendo um ajuste. Você não está fazendo uma calibração. Obviamente, todo ajuste precisa de calibração, senão você não compara com o valor verdadeiro que está aqui, ó. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção? Ele falou que a arma, a mira estava torta, e aí blá, 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 ele vai ter que corrigir a mira. Olha só, e eu achando blá, 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 blá do meu pai. Aí ele dá o segundo tiro e acerta. E outra coisa, enquanto ele falava, ele olhava e tentava identificar onde que o chumbinho bateu na parede lá do fundo. Entendeu? Para ver quanto que ele tinha que corrigir. Olha que louco. Depois que ele fez essa avaliação e falou aquela ladainha para mim, ladainha, ele acertou os outros 14. O que para mim foi incrível. Entendeu? O que ele tinha na mão era um equipamento com precisão. Se eles queriam roubar, eles tinham que ter dado uma espingarda. Era uma espingarda de pressão, eu acho, de chumbinho. Uma espingarda que não tivesse precisão. Porque aí ele garantiria que você não errava. Mas o que eles fazem? Eles pegam uma arma normal, que toda arma é vendida para ter precisão, e eles estragam a mira. Perceberam? Por isso que quase ninguém leva o urso e fica achando que atira mal. Fica a dica aí. Eu jamais acertaria, até hoje, os 15 tiros. Eu nunca fiz tiro de guerra. Tá aí. Uma vantagem de fazer tiro de guerra é você ganhar um urso pro seu filho. Tá bom? Tem que ter uma vantagem, né, gente? Aqui, ó.
Voltando ao nosso tema, comunicação. O que é comunicação? Comunicação é uma palavra derivada do termo comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar comum, ok? Peguei isso na internet, tá aqui, ó, a referência. Sempre que você fizer um trabalho, não esqueça de dar méritos a quem te trouxe a informação, principalmente quando for tabelas, figuras, eles têm direitos, ok? Aqui, ó, a ação de transmitir uma mensagem, um dicionário qualquer. Transmitir uma mensagem é a ação de comunicação. E existem alguns tipos que eu levantei aqui, ó. Oral e escrita são as duas que a gente mais vai usar na engenharia. Além disso, existe via rádio, via vídeo. Esse aqui está na moda, né? Hoje em dia ninguém mais lê um livro, ele assiste a alguém narrando um livro. Não é nem escuta mais, ele assiste. Ele gosta de ver alguma imagem relativa àquilo que está sendo contado na história, né? Tem o via mímica, que isso aqui gera muito jogos, né? E esses jogos aqui, só para você ter ideia, eles são de suma importância para o desenvolvimento da sua criatividade. Criatividade é um tema que nós vamos abordar aqui. Quanto mais jogos desse tipo você jogar, melhor vai ficar você para a solução de problemas. Então, é a dica aí. Só que o nosso foco principal vai ficar nessas duas aqui. O engenheiro tem que falar para a sua equipe, principalmente de técnicos, de forma precisa, que ele entenda o que você está falando, de forma não assertiva, mas de forma acertada. Anotem aí, por favor, tarefa de casa. Tarefa de casa não remunerada. Comparar assertivo, que está na moda porque o coach está na moda, as pessoas gostaram e acharam bonito falar, ele foi assertivo e não sabe nem o que está falando, Assertivo com 2 S's, de acertado, que vem de certo, tá? São coisas distintas e que estão sendo usadas de forma equivocada por muitos youtubers que acham bonito a palavra assertiva, porque eles são muito assertivos, ok? Então fica a dica aí, ó. Pessoa, o interessante de você saber das coisas é que você vai poder rir sozinho, não é para ficar caçoando das pessoas, mas você vai poder rir sozinho daqueles que acham que tem o rei da barriga, né? Ficam falando aí, depois falam bobagem. Comunicação interpessoal, que é a primeira que realmente está na ementa, ou seja, a aula começou agora, que é entre pessoas, já falei aqui. Então, você tem o orador, você tem o receptor e você tem o principal, que é a mensagem. O normal é o orador falar, o receptor receber, balançar a cabeça e ir embora. Só que isso não é mais aceitável, tá? Se o seu sistema de comunicação ainda está assim, corre o risco do receptor achar que entendeu a mensagem, porque você achou que falou de forma clara. E se você não tiver um feedback que está em itálico aqui, porque é um termo em inglês, em que a tradução seria um retorno do que foi feito, do que foi falado, do que foi dito no nosso caso. O feedback é usado muito em controle, vocês vão fazer controle. Um sistema realimentado, ele tem um feedback, ele tem um retorno do resultado que você gerou, para saber se você está dentro ou fora da especificação. A gente tira isso do controle, coloca isso na comunicação e vê como vai ficar legal. Por exemplo, se você tem um relacionamento interpessoal com alguém e você se comunica com o seu parceiro, automaticamente você precisa de feedback na sua comunicação, porque senão o seu relacionamento corre muito risco, né? Eu digo isso porque eu sou casado já há quantos anos? 14 anos. 14 anos? Vai fazer 14 anos agora. Então,
eu digo que os 7 primeiros anos, né, porque 7 é bíblico, foram um inferno, tá? Um inferno por conta da comunicação mal feita. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu encontrar um jeito de ter o feedback, né? Foi aberto os nossos olhos. Você entendeu o que eu quis dizer, meu amorzinho? Porque eu tenho problema de falar. É assim que a gente tenta receber o feedback. Tudo bem? Então, o feedback do líder para os seus subordinados, ele não pode vir de forma muito autoritária. Né? Você entendeu o que eu disse? Está errado. Está errado porque está já colocando que a pessoa é, entre aspas, não muito inteligente e não consegue entender o que você fala. Ela vai pensar assim, porque você foi agressivo ao falar. Então, uma maneira muito comum que eu aprendi com o Arata, quem conhece Arata, levanta a mão aí enquanto eu falo. Eu comprei uns cursos do Arata. O Arata é uma pessoa bastante sensata, é o sonho da vida de qualquer um, ter aquele tom de voz e ter aquela capacidade de comunicação, né? Eu acredito que quando eu chegar no nível do Arata, a minha vida será perfeita, porque comunicação é a base de tudo. Se você consegue se expressar de forma clara, educada, não agressiva, muitos falam do meu tom de voz, eu tenho um tom de voz que muda muito, alguns falam, ele tá gritando. Não, não estou gritando, estou enfatizando, né? É todo um teatro para que a aula não fique monótona. Então, mas eu não poderia ter dado a impressão de gritar, ou seja, eu não passei a informação que eu queria passar, apesar de ela não ser nem a oral nem a escrita, é o tom da voz, né? É uma impressão, e essa impressão atrapalha a comunicação. Todo mundo sabe que a maior parte da comunicação, ela não é do que foi dito, mas da forma com que a pessoa se comporta. Se você bate o olho e nos 90 primeiros segundos você acha que a pessoa é arrogante, prepotente ou algo que você não concorda, você não presta atenção no que ela está falando e fica procurando defeitos no que ela está fazendo. Então, a comunicação já foi quebrada a partir dos 90 segundos. Tem um outro livro aí que está relacionado a esses 90 segundos, mas me deu um branco aqui, que vocês precisam ler também para melhorar a comunicação interpessoal. O Arata, vocês vão procurar depois na internet, ele é um youtuber para vender cursos, como quase todos. Então, ele tem muitos cursos, e alguns são bem baratos, relacionados à comunicação, relacionados a estudar, relacionados a concurso público e etc. O foco dele é você aprender sozinho. Então, nós temos uma outra aula que eu também vou dedicar a ele, que é a de aprender. Se eu não me engano, é a próxima. Mas, com ele, eu aprendi que, ao falar algo importante para algum subordinado ou alguma pessoa, você precisa, de forma bastante humilde, deixar claro para ela que você não está duvidando do entendimento dela, mas você está duvidando da sua própria capacidade de falar algo que é muito importante. Então, eu vou perguntar a vocês, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque a minha mensagem ela é muito importante e eu não sei se eu tenho a capacidade de oratória necessária que essa mensagem necessita. Vocês entenderam o que eu quis dizer? E eu preciso de um feedback agora. Ok, eu tenho um sim, 2 sim, 3 sim. Acredito que eu entendi. Então, pessoal, você tem que levar isso para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Tua vida vai melhorar trocentos por cento. Eu falei aqui em tom até de brincadeira com a minha relação com a minha esposa, mas tudo que eu falei é verdade. Foram 7 anos de inferno, e os últimos 7 anos foi muito melhor, porque a gente consertou a comunicação. Aquela comunicação minha estava agressiva, o meu tom de voz é alto, por natureza, por minha característica, né? Ou seja, é inato a minha pessoa, não é isso? Ou é nato a minha pessoa? Eu tenho problema com a palavra inato. Depois a gente vai falar sobre isso também. Então, comunicação científica aqui, ó. O que é uma comunicação científica? São aqueles posters, são as publicações, artigos, teses, dissertações e seminários. Há um padrão da forma correta de se apresentar cada um desses tipos de comunicação, ok? E esse padrão, ao longo do curso, você vai exercitando através da prática. Se você participa de alguma atividade que envolva
a comunicação científica, como iniciação científica, pesquisas científicas, escrever artigos científicos, você vai começar a ter uma afinidade relacionada a essa comunicação. E vai ver que ela é um pouco diferente da comunicação normal. E ela é bem formal, então precisa desse português formal. E normalmente, como você pode ver aqui, quase tudo é escrito. Por isso eu cobro tanto o português escrito também nos nossos trabalhos. Vamos ler aqui eu peguei nesse site, ó, eu estou passando o mouse aqui, eu não sei se você vê que o mouse muda. Então, lá no Moodle, onde está compartilhado isso aqui, você pode clicar aqui e ele vai abrir o site, tá bom? É só ir no Moodle, você vai poder acessar facilmente aqui, não vai precisar digitar tudo isso aqui. Isso aqui é um artigo muito legal mesmo, que vale a pena você dar uma lida, como tarefa de casa não remunerada. É através da comunicação científica que um pesquisador registra o seu trabalho e permite que o mesmo seja estudado, aprimorado ou conhecido pelos interessados e também pelas gerações futuras. É através de trabalhos científicos que o seu legado vai ficando, né? Você, como um estudante e posteriormente um instrutor de alguma coisa, não, mas eu vou ser engenheiro de campo. Ora, você vai ensinar técnicos em campo, você vai ensinar alguém na sociedade, você vai ser um instrutor, não se iluda. Quando eu entrei na engenharia, era porque eu tinha facilidade com a matemática e dificuldade com as pessoas. Eu nunca iria fazer humanas, né? E aí, no meio do curso, eu me senti apunhalado pelas costas quando eu descobri que eu ia ter que falar com as pessoas, que eu ia ter que liderar uma equipe, que eu ia ter que, virar professor um dia, não é? Então, eu tenho comunicação zero, como é que eu vou fazer isso? Então, você tem que se sobressair. Outra pessoa muito interessante que ensina essa parte de aprender e comunicação é o Renato Alves. O Renato Alves também ensina, e eu fui a uma palestra dele também que ajudou bastante a consolidar essa ideia de comunicação bem feita e também de estudo, né? Muito bem, entender aqui o objetivo, então, de um trabalho científico? São vários, né? Mas são objetivos bastante, como é que se fala? Nobres. Eu acho nobre, né? Tá pensando em gerações futuras. Eu acho bastante nobre. E eu cometi uma falha aqui no meu português, não sei se vocês observaram. Alguém observou qual foi? É uma falha também muito comum, que a gente tem que eliminar, não? Ok, ninguém observou aí. Eu falei bastantes, não existe essa palavra, tá? Muitos existe, bastante. E é um erro comum quando você resolve falar com bastante, você colocar ele no plural. É um errozinho que acontece às vezes. Principalmente quando você está pensando em usar uma palavra e troca. Aí não dá tempo do seu cérebro falar com a sua boca e cordas vocais, eu acredito. É tudo um problema aí já de coordenação motora do corpo, né? Cada um tem o seu jeito. Bom, e a comunicação na engenharia, né? Leve a sério cada redação, relatório e apresentação oral. Não sou eu que estou falando, eu só estou cobrando isso, tá? Está no nosso livro aí, didático, que aparece lá no nosso plano de ensino remoto, que está lá no Moodle, tá? A comunicação tecnológica escrita, ela precisa ser, anotem aí os 4, né? Os 4 requisitos. Ela precisa ser precisa. Olha só, ela precisa ser precisa. A palavra é a mesma, o significado bem diferente. Breve, e aqui os alunos às vezes têm dificuldade, ela tem que ser objetiva, direta, sem rodeios, né? Nada contra os rodeios, eu até já fui em Barretos, mas, né, não é com rodeios, tá? Ela precisa ser clara, não pode dar dupla interpretação. E aqui eu sempre gosto de falar da legislação brasileira. Por que existe
tanta necessidade de tantos processos para avaliar tantas coisas? Porque a nossa lei parece que foi feita para o judiciário brincar, para o judiciário uma hora falar que é A, outra hora falar que é B, uma situação parecida, porque os advogados souberam argumentar. Dá a impressão que é de propósito, para diferenciar um advogado de um outro advogado. Ah, que ele conseguiu enrolar o juiz, o outro não conseguiu enrolar o juiz. E não é enrolar o juiz o termo certo, é convencer o juiz. Ok, tá bom. Então, se as leis fossem claras, fossem objetivas, sem rodeios, você acha que uma lei seria do tamanho que ela é escrita hoje, com as palavras que são usadas hoje? A 80% da população não consegue interpretar a lei. E aí, por causa disso, eles descumprem a lei sem querer. Nem sabia. Então, obviamente, há uma falha aí, e essa falha provavelmente é proposital para que bons advogados consigam liberar alguma coisa e possa se dizer, não, a lei existe, ela está certa. E por último aqui, de fácil entendimento, obviamente, se ela já é clara, se ela é breve, se ela é precisa, ela vai resultar em ser de fácil entendimento. Mas por que nós estamos falando isso? Porque nós estamos falando de comunicação tecnológica. A comunicação tecnológica na engenharia, ela precisa desses 4 elementos. Diferentemente da comunicação legislativa, em que a ideia lá parece que é confundir e dificultar. Quanto mais confuso for, melhor. Eu vou poder multar empresas que não fizeram a coisa certa. Dá a impressão que é isso. Multar empresas porque o contador errou. O contador errou porque ele não é advogado e não conseguiu ler e interpretar corretamente a lei. E aí vai. Então, eu gosto de citar essa do contador. Meu avô foi contador e eu tenho um amigo que é advogado e a empresa dele trabalha com exatamente a parte jurídica empresarial contábil. Eles conseguem fazer uma economia milionária para grandes e médias empresas. Ou seja, a proposta deles é troca o seu contador por um escritório de advocacia, quase isso. Por quê? Porque o barato sai caro. E médias e grandes empresas acabam contratando, então, um escritório de advogados ao invés de um escritório de contabilidade. É muito interessante isso. Levanta a mão quem não sabia desse detalhe. Isso é muito interessante. Por quê? Porque com um escritório de advogados, eles, olhando a lei, eles vão escolher a maneira mais vantajosa para você entregar os resultados da empresa pagando menos impostos. E a economia fica sendo milionária, logo eles conseguem cobrar mais caro porque geram essa economia. Enquanto, por exemplo, o contador do meu cunhado, que tem uma empresa em Brasília, ele errou, e a multa milionária que o meu cunhado teve que parcelar em 180 meses foi pago por ele, não pelo contador. Porque o contador errou, né? Tá tudo certo. Aqui está, então, a referência biográfica, né? Nós concluímos aí dentro do nosso prazo e a leitura sugerida é para aqueles que já adquiriram ou conseguiram o livro de alguma forma que a gente adota. O capítulo 5 fala sobre essa comunicação. Muita coisa foi tirada do capítulo 5, tá bom? Alguém quer comentar? Eu achei a turma um pouco calada ao longo da parte de comunicação, faltando até feedback. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Acho que não, professor. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Uhum. Ótimo. Então, a comunicação aqui, ela é fundamental. Eu quero que a partir de hoje você mude o seu jeito de se comunicar, tentando sempre que falar algo importante, uma mensagem que você acha importante, o entendimento, seja para a sua relação profissional quanto para a sua relação pessoal, solicitar o feedback do receptor e de forma bastante humilde, mostrando que a falha não é dele, de não entender o que você falou. Nunca fale assim, você entendeu o que eu disse. Não. E não basta mudar o tom de voz. Você entendeu o que eu disse? Não, você está chamando ele de burro, só que sem ficar nervosinho, o que é pior.
A pessoa vai ficar mais grilada, está fingindo que é super educado. Não. A forma correta a mensagem é muito importante. Eu preciso que você compreenda, mas eu não sei se eu fui capaz de me expressar corretamente. Você pode dizer o que você entendeu do que foi dito? Por favor. Outra, bem diferente, hein? Levanta a mão aí quem gostou, né? Quem responderia com educação agora, né? Aí, ó. Pelo menos 3. Eu acho que só faltou comentar sobre comunicação não verbal. Também acho bem interessante em apresentações de seminários, essas coisas assim. Mas foi falado em comunicação não verbal, né? Desculpa. Foi falado e eu citei que ela é a mais importante. Mas, assim, obviamente, eu não dei uma aula sobre comunicação não verbal, por quê? Porque o foco dessa comunicação tecnológica e na engenharia é a escrita e a oral. Por quê? Porque é um comportamento que o engenheiro tem que ter para se expressar bem para os técnicos e escrever bons manuais, tudo bem? Sim. Agora, a comunicação, lá atrás, teve uma hora que eu falei, se o interlocutor, em 90 segundos, não te convencer que ele é uma boa pessoa, e o que é ser uma boa pessoa? Ela é estar afinada com os seus valores. Se os seus valores são A e a pessoa tem valores B, você vai dizer mal, vai falar mal dela. Ela é muito diferente de mim, é chata. O que faz uma pessoa ser chata para outra? É não pensar igual. Basicamente é isso. Quando uma pessoa concorda com você em 100%, você acha ela maravilhosa. Eu adoro aquela pessoa. Quando ela não concorda, você fala mal dessa pessoa. Tá errado os dois casos, tá? Você tem que sempre ser neutro. E a comunicação, mas infelizmente, é da natureza, né? Então, a comunicação não verbal, ela é a mais importante, mas não é foco da disciplina e da aula, e eu talvez não tenha nem a capacidade para ensinar algo desse gênero, mas eu indico esse livro. É Como Convencer Pessoas em 90 Segundos, tá bom? Quem quer aprimorar? Você tem 90 segundos para que a pessoa jogue no teu time. É 1 minuto e meio que ela te dá de atenção. Pode ser revertido? Pode. Eu tive um colega da faculdade que em 90 segundos, nem isso, acho que 10 segundos, ele deixou bem claro, ele nunca será meu amigo. E até hoje ele é um dos meus 4 melhores amigos. Entendeu? Então, mas o que acontece? Acontece que ele tinha uma casca que não era ele. E a casca provavelmente era uma proteção. Ele queria ser o mal, ele queria ser o cara, entendeu? Que sacaneava todo mundo para nunca ser sacaneado. Ele ainda é assim, ele faz coisas escrotas, sim, né? Porque treinou muito isso por muito tempo na adolescência. Mas, no fundo, na essência dele, ele é uma boa pessoa, né? É uma pessoa relativamente justa. Só que ele gosta de zoar demais até. E aí isso faz uma pessoa ser uma pessoa não querida, né? Aquela pessoa que fica sempre tirando sarro de alguém. Então, mas a essência é boa. Então ele reverteu. Foi a única pessoa que eu conheci na vida que conseguiu reverter os meus 90 segundos. Eu admiro ele por isso. Gosto de citá-lo, né? O cara entrou na faculdade comigo. Formou em engenharia comigo, só que 6 meses depois. Mas é brilhante esse cara. Ele só formou em 6 meses depois porque ele trabalhava, né? Então ele não conseguiu acompanhar o curso como deveria. Não é porque ele tinha incapacidade intelectual ou dificuldade em alguma matéria. Ele simplesmente ele focava muito no trabalho. Ele ganhava bem, né? Enquanto fazia engenharia. Por quê? Porque ele também era um técnico formado. Então fica aí a dica que a comunicação não verbal é a mais importante, claro. Então, primeiro você tem que ganhar a simpatia e a empatia do seu público. Uma vez que você ganha... Só que da forma escrita você não ganha isso. E como eu citei aqui nos slides, a maior parte dos trabalhos são escritos, né, da engenharia. Você vai fazer manual, você vai fazer algum tipo de redação relacionado ao problema que você resolveu, você vai fazer um trabalho científico ou acadêmico e a partir disso é tudo escrito. Mais alguma coisa? Muito bem. Então, se vocês querem mais sobre comunicação e também sobre aprendizado, que é o próximo tema nosso,
eu sugiro que assista alguns vídeos do Arata. Se você assistir muitos vídeos do Arata, a aula que vem vai ficar chata e o professor vai ser medíocre. Então não assiste muito ainda não. Assiste só uma ou duas, tá? Deixa para assistir depois da aula que vem de aprendizagem aí, porque eu vou usar as informações que o Arata passa. Tá bom? Então, beleza. Professor, obrigado. Obrigado. Eu termino a gravação por aqui. Quem quiser tirar algumas dúvidas no offline, é só ficar na sala de aula. No mais, bom resto de semana e até a próxima. Até mais, professor. Obrigado pela aula. Nada, até mais. Obrigado, professor.